Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a proposição bicondicional. Esse vídeo aqui a gente faz parte da playlist Matemática Discreta 1 aí do meu canal. Então se você está estudando esse tema aí, quer aprender um pouco mais sobre mesmo, vai a dica aí, assiste os vídeos desta playlist aqui, beleza? Então gente, agora nós vamos ver mais um operador condicional. Funciona semelhante ao operador condicional que vimos em videoaulas passadas, mas agora ele vai ser, digamos assim, um caminho de ida e volta. Então dá-se o nome a ele de operador bicondicional. Essa definição aqui é central, você precisa entender bem ela, assim como nós entendemos, né, a definição do que é o operador conjunção, o que é o operador disjunção, o que é o operador negação, o operador condicional. Agora temos mais um, o operador bicondicional, tá certo? Então a definição é a seguinte, ó, sejam P e Q proposições. A proposição bicondicional indicada por P, setinha dupla Q, é a proposição P se e somente se e Q. Então aqui é a forma aportuguesada de você, né, escrever esta simbologia aqui. Veremos isso no exercício daqui a pouco. A bicondicional P se só se Q é verdadeira quando P e Q têm o mesmo valor lógico e falsa caso contrário, às vezes tenham valores lógicos diferentes, tá certo? Então essa definição aqui nos motiva a montar uma tabelinha, certo? A tabelinha verdade da bicondicional. Então aqui nós colocamos P, aqui nós colocamos Q, aqui P, setinha dupla, Q. Então, observe aqui o seguinte, ó, V, F, F. E aqui alternado, né? VF, VF. Isso aqui nos garante um padrão que é usado de modo geral em quase todos os livros e também que nós exploremos todos os casos de P em relação a Q. Então, segundo a definição aqui, elas precisam ter o mesmo valor lógico para ser verdadeiro. Então esses dois aqui são verdadeiros e esses dois aqui também dá uma bicondicional verdadeira, ou seja, uma falsidade, se somente se outra falsidade, é algo considerado na lógica aqui verdadeiro. E aí, obviamente, os demais casos são esses dois, onde os valores lógicos são diferentes, verdadeiro e falso e verdadeiro. Então, nesses dois casos aqui, a bicondicional será falsa, tá certo? Então, gente, aqui eu coloquei um exemplo, como eu venho sempre fazendo nas outras videoaulas, esses exemplos padrões, eu estou tentando padronizar o exemplo para você ver exatamente as diferenças que tem, mesmo mantidas as proporções P e Q, o que muda? Um valor lógico, às vezes, nenhum é verdadeiro, no outro, no final das contas, dá falso, e por aí vai. Então, isso é que eu quero que você pegue, essa essência, né, e compare mesmo esses diversos operadores estudados até agora, tá certo? Então, ó, no exemplo, nós temos o seguinte. Encontre a bicondicional das proposições P e Q dadas a seguir. Então, P é quem? João foi à feira hoje e Q é Maria foi ao shopping ontem. Então, como é que nós escrevemos isso no português? No português é assim. Quer dizer, primeiro um símbolo, né? P, se e somente se, Q. Aí nós escrevemos assim, ó. João foi à feira hoje se e somente se Maria foi ao shopping ontem. Então, é só acrescentar isso aqui entre as proposições P e Q, tá certo? Essa partezinha, se e somente se, que é exatamente isso aqui, ó, esse pedacinho aqui. Certo? Aí agora um exercíciozinho para nós determinarmos o valor lógico de uma proposição, digamos assim, de conhecimento comum. Né? Esta aqui, eu vou dizer o seguinte, eu venho sempre falando isso nas videoaulas. Olhando a proposição, você pode falar, mas como é que eu vou saber se João foi à feira hoje? Imagine que você conheça João. Então, quando você estiver trabalhando uma situação, você vai conhecer, dado uma proposição, você vai ter a capacidade de saber se ela é verdadeira ou falsa. Tá certo? E somente uma das duas, né, situações pode ocorrer. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, nesse sentido, você vai conseguir classificar isso aqui. Então, isso aqui poderia vir informado na questão. Tá certo? Se ele foi ou não à feira, e aí você ia julgar com base nisso. De modo geral, quando não vem, é porque é uma proporção de conhecimento mais comum, como são essas duas aqui. Tá certo? E aí a gente pode sim calcular o valor lógico. Essa aqui, o valor lógico depende da questão. Não quer dizer que ela não tem um valor lógico, mas vai depender de dados extras. Tá certo? Então vamos aqui, ó, exemplo. Determina o valor lógico das seguintes proposições. O gato é mamífero, se e somente se o rato é peixe. Aqui eu tirei, né? O gato é um mamífero, eu tirei um só para caber aqui, para ficar certinho, para não ficar uma coisa muito grande.
Então, ó, nós temos aqui o seguinte, proposição P, o gato é mamífero, ó. O se somente se é uma setinha dupla, né? E aqui a proposição Q. Então nós temos o que aqui, ó? P, o gato é mamífero. É uma proposição verdadeira ou falsa? Verdadeira, certo? Aula lá de ciências, biologia, né? Setinha dupla. Que o rato é peixe. Não, o rato também é um mamífero, então falso. Então, verdade. Se só se, falso, dá o quê? No final das contas, setinha dupla, setinha de conclusão, ó. Dá o quê? Dá falso. Tá certo? Então, nós temos aí uma proposição cujo valor geral dela é falsa. Certo? Aqui embaixo, 2 mais 3 diferente de 5. Então, isso aqui é uma proposição, aqui o sinal da bicondicional, e aqui outra proposição, 2 mais 3 ao cubo igual a 27. Então, vamos calcular o valor lógico geral dessa proposição aqui. Aqui eu tenho a proposição P, aqui o nosso sinalzinho, e a proposição Q aqui. Então, observe que P aqui ela é o quê? 2 mais 3 é 5, só que ele está dizendo que é diferente. Então, temos uma proposição aqui falsa. 2 mais 3 ao cubo é o quê? É 2 mais 27, que não dá 27, dá 29. Então, também é falsa. Então, olhando aqui na nossa tabela, falso. Se só se falso, no final das contas, ó, dá verdadeiro. Esse sinal aqui, gente, essa seta dupla, ela parece-se muito com a seta simples quando a gente faz. Só que a seta simples tem uma diferença. Ela pode assumir o valor geral falso. E essa implicação aqui é sempre uma ideia verdadeira. Por isso que a gente bota uma implicação dupla. Então, quando você vê esse sinalzinho assim, né, é sempre bom a gente explicar isso. E este aqui é algo que pode ser verdadeiro ou falso no final das contas, né, porque ela depende do que vem antes, né, e do que vem depois. Essa aqui não, é uma conclusão que partindo daqui, o que estiver aqui tem que ser algo logicamente verdadeiro, dado o que vem antes, tá certo? Então é um sinal mais de conclusão mesmo, beleza? É porque às vezes tem essas dúvidas, né? É mais uma questão de simbologia. Talvez tenham livros que nem adotem isso ou até invertam. Eles colocam a setinha simples para concluir e a setinha dupla para o operador, né, usual que a gente está fazendo aqui de condicional, tá certo? Então, nesse sentido, isso é só você ficar atento mais como é que o autor, o que o autor está considerando, tá certo? Então, é isso aí, beleza? Então agora, a partir de agora, nós podemos aprofundar mais o estudo, estudando, por exemplo, agora proposições compostas. Então, muito provavelmente, nas próximas videoaulas, nós vamos estar estudando proposições compostas com e, ou, condicional, o se, somente se, tudo numa mesma proposição, tá certo? Então, é isso aí, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.